Então, primeira questão, né? Eu lancei as notas, tá? Como é que vai funcionar? Quem tiver alguma dúvida em relação à correção, manda um e-mail, tá? Porque aqui eu não estou conseguindo fazer alguma coisa que sala de faz, né? Deixa a prova, cada um igual, tudo. Então não consigo fazer isso, vai ficar muito tempo. Então não vou acontecer. E se ficar com tudo na correção, eu tenho a correção, eu vou uma planilha, só que eu não posso mandar essa planilha para todo mundo para o nosso bolso, tá? Então, quem quiser fazer a nota, envie um e-mail, eu faço a cópia da minha, uma correção de cada questão. Como é que é a correção? Pode me interromper em qualquer momento, tá? Professor, Oi. a sua voz está saindo de longe e picada. Tá saindo o quê? Está saindo a voz bem no fundo do áudio. Vou tentar melhorar. Tá ok. Tá cortando o áudio. Isso, tá cortando. Tá cortando, aí é questão de conexão. Eu vou falar um pouco mais Agora devagar. está melhor. Ah, melhorou? Isso, melhorou. É que acontece o seguinte, eu vou relembrar, eu já falei nas aulas passadas, eu estou sem microfone, e sair para comprar tá complicado, né? Então estou usando o computador para compartilhar, porque o computador meu não tem a parte de câmera e nem o microfone. Então estou usando o celular em paralelo aqui para poder conversar com vocês. Certo? Ah, sim. Tá bem. Bom, tá mais pertinho, aí acho que fica melhor. Então vamos lá. Então, em relação à avaliação, se você está com dúvida, eu vou comentar as questões aqui. Se você for com dúvida, para mandar um e-mail para mim, eu faço a cópia da linha da pontuação da questão e envio para você. Aí, se você realmente tem certeza que precisa de uma revisão, eu olho a prova, eu envio e analiso de novo. Eu já fiz isso 2 vezes aqui, tá? Antes de fechar as notas, né? Já viram com ele. Ok? Então, como eu corrigi? Questões abertas, eu apliquei até uma resposta tinha coerência. É óbvio que se ela tivesse incoerente, eu não ficava nada da questão. Então, se a questão foi 30, se valia 100, de repente, valia 100, mas vai 80. Mas aqui não vai 100, mas vale 50. Eu, várias situações mesmo para metade, não pontuava, porque, não, eu vale 10, não tem como. Ou era da metade para cima, ou era inteiro. Ok? Para fazer sentido também. Professor, o áudio tá ruim de novo, tá cortando. Tá, vamos lá. Vou ver se eu melhoro alguma coisa. Pode sentir. Alô? Oi? Estou escutando? Sim, agora sim. Pertinho aqui. Então, olha só. Resumindo, eu analisei a questão e ela podia ganhar uma espécie coerente. 50%, 60%, 70%. Dependia do quanto estava coerente. Tá? Outra questão também. Tinha uma questão, a questão 2, 3. Daqui a pouco eu vou comentar cada uma das questões brevemente. Tá? Bom, vou comentar cada uma delas aqui. Está gravando. Tá? Então, você tem que ter um trabalho que é depois. E esse trabalho pode ter 3 pessoas, 4 pessoas, que é resolver essa prova. Você tem uma semana para resolver. Tá? Para resolver a partir dos comentários que eu estou fazendo. Certo? Claro, depois eu vou colocar isso lá no aula. A atividade para a semana que vem é essa. Tá? Então, vamos lá. Podem me interromper a qualquer momento. Tá? Bom, a primeira questão, então, eu vou comentar, vou compartilhar para vocês poderem ver. Só um instantinho.
estão vendo a telinha que eu compartilhei? A prova com o trabalho avaliativo? Sim. Eu vou comentar. Isso vai estar gravado, tá? Até amanhã já está no YouTube. Então, uma atividade para a semana que vem é você resolver essa avaliação a partir dessas explicações, do que vocês têm anotado. Tá? É só para a gente fazer o quê? Para a gente ter essas questões resolvidas para, de repente, quem errou, saber o que errou, etc. Quem acertou metade, saber o que faltou. Então, é para a gente aí garantir o melhor aí o resultado. Tá? Das questões, de repente, foram respondidas com completo, ou mesmo ficaram com alguma dúvida. Tudo bem? Ok? Bem, tudo bem. Ok. Então, vamos lá. Primeira questão, ela fala do conceito do paradigma e o que eu solicito, né? Bom, peraí, sendo assim, significa dizer que o paradigma do objeto pode ser definido de um jeito, maneira ou estilo, né? Essa definição do Rafael Santos, está no ABA. A gente também viu outros paradigmas, pelo menos o conceito de comparação. Então, top-down, orientada a eventos. Então, vamos lá. Paradigma define e a diferença. Teve um aluno que respondeu que não havia como comparar os paradigmas. Tá? Talvez ele pode ter encontrado isso numa pesquisa, porque tem questão de vista também. Tá? Mas a comparação existe sempre o quê? Porque são técnicas que você programar. A top-down, é aquela que você resolve início ao fim, ou seja, a solução linear, onde você não aproveita código, agora você tem uma função que está repetindo as linhas, ela já apareceu uma vezes, aqui Lenovo, então, diferente da modular, na qual você identifica os códigos que se repetem, transforma aquilo em procedimentos que não vão precisar. A DB é aquela em que você executa, né, resolve a partir das ações várias que são colocadas por ele. Tá? Por ele. E a orientação objeto é aquela que você programa a partir do mundo real e utilizando classes dos objetos com o objetivo de fazer o reuso, né, dos códigos. E a diferença principal qual é? Bom, a gente falou, quem reutiliza código, essa coisa toda. Na verdade, o modular também reutiliza, né? Mas uma das principais diferenças é que o sentido de programar, né? Quando você programa top-down, modular, evento, você sempre programa código mundo real. Esse é o direcionamento que você faz. A programação orientada a objetos é o contrário. Você modela, você pensa no mundo real e vai indo para o código. Vocês podem perceber muito isso quando você, por exemplo, elabora um diagrama de classes que não tem nenhuma programação, tem ali uma forma gráfica e descritiva que você define informações, métodos, funcionalidades e os relacionamentos entre isso tudo. Então, a partir disso, eu consigo codificar. Ok? Então, a gente já vê aí que é mundo real para codificação. Os outros, ao contrário. Você codifica para chegar no mundo real. Tá? Então, teve gente que, apesar de não ter colocado dessa forma, eu aceitei, tá? A não ser quando tivesse realmente que fugia da definição, tá? Ou perdi a... Tá claro? Tá sim. Então, tudo depois Tá, pega professor. no vídeo, tá certo? Eu não queria que só transcrevesse o que eu estou falando, mas que parasse, fez e também pesquisasse algo mais. Então, a ideia da aula é justamente esclarecer essa dúvida para você saber exatamente o que são esses paradigmas. Vocês passaram por esse paradigma, passam por esse paradigma,
em especial, orientação a objeto, que a gente está vendo agora com mais detalhe. Posso passar para a próxima? Pode sim. A próxima, né, eu peguei no concurso de Defensoria Pública do Estado do Roraima, e está dizendo, né, os dois principais paradigmas de programação amplamente conhecidos são o paradigma orientado a objetos e o procedural, o modular. Na orientação a objetos, assinale correto, né? Então, vamos lá. A resposta é A, né? Ocorre essa múltipla quando a superclasse herda características de mais de uma subclasse. Perdão. Vamos lá. A marca de um produto é considerada uma classe, porém o preço é considerado um atributo. Uma classe pode ter vários métodos com o mesmo nome. Ah, desculpa, essa aqui, ó. É que aqui eu li rapidinho. Aqui uma subclasse pode dar características de outras classes. Então, a classe C. Uma classe pode ter vários métodos com o mesmo nome se recebem parâmetros diferentes. Tá? Ou seja, aqui eu tenho a questão da sobrecarga. Tá? Ó, só é permitido um consultor em cada classe? Não. A sobrecarga já contradiz isso na letra D. O método representa a propriedade da classe. A propriedade é uma coisa, o método é outra. Propriedade diz respeito ao armazenamento e método diz respeito à funcionalidade. Ok? Tudo bem? Sim, sim. Aqui daria para responder. A gente teve conteúdo suficiente para isso, tá? Mesmo com consulta, né? Bom, vamos lá. A 3. Se eu estiver passando à frente, alguém for com dúvida, me chama, eu volto e falo de novo, de outra forma, se for preciso, tá? Bom, durante as aulas, estudamos os atributos de uma classe e declarar de maneira que a forma de acesso evite que o objeto tenha acesso direto ao atributo, pois, o contrário, o objeto poderá modificá-lo, faltou a palavra sem aqui, né? Sem nenhuma restrição. Aí eu peço para você exemplificar isso daqui que eu falei. Então, era criar uma classe. Tá? Não vou escrever aqui, falando que estou comentando. Aí o trabalho de vocês é, a partir desses comentários, escrever a solução da questão, certo? Então, aqui o que eu queria? Queria que você tivesse uma classe exemplo, que você colocasse atributos privados e que tivesse métodos públicos e acessavam esses atributos privados. Resumindo, né, você teria que ter um atributo, por exemplo, privado A, com um método setter chamado setA e um getA, por exemplo. Porque dessa forma, para eu alterar o valor de A, eu preciso usar o método setA. Ou até mesmo para recuperar a informação, usar um atributo, método público, que é o getA. Tá? Então, é só isso que eu queria, que era para discutir, que a gente colocou logo no início, em algumas vezes, da importância do atributo ser restrito, não ter acesso direto. Até na aula comparei Java e C Sharp, né? C Sharp você tem um conceito de propriedade. Eu até exemplifiquei que em C Sharp, se eu tenho um atributo A minúsculo, terei uma propriedade A maiúsculo e de forma capsulada implementa o set e o get. Tá? Então, C Sharp ele trabalha um pouquinho diferente, mas você consegue codificar idêntico também, se você quiser, do jeito que o Java. Pode ser muito semelhante, mas tem a propriedade de fazer isso. Bom, tudo bem essa questão? Essa tá sim, professor. Pode passar para a próxima. Entendi. Tá bom. Então, vamos lá. Questão 4, né? Aqui está falando o formato PDF, o Portable Document Format, né? Que a gente sabe que é um dos documentos mais utilizados. E aqui eu comento que existe uma API, que a API nada mais
que menos que uma biblioteca. Eu coloquei a definição, né, interface de programação de aplicativos, mas é um conjunto de bibliotecas formada por classes. Então, a iText é uma biblioteca que você tanto pode utilizar para Java quanto para você criar ou mesmo visualizar documentos PDF. E aqui eu estou perguntando para você, né, nesse contexto que eu estou colocando, lá o programador que faz uso desta API não necessita saber os detalhes do processo de criação ou leitura do arquivo PDF. Eu estou perguntando para você, isso diz respeito a qual característica da orientação do objeto? Encapsulamento. Tá? Então, o que é encapsular? Encapsular é esconder. O que é esse esconder quando a gente fala de orientação do objeto? Nada mais, nada menos, por exemplo, vamos lá supor que eu tenho um método que faz um cálculo do imposto de renda a partir das informações que eu informei lá nas propriedades. Quem desenvolve a classe é quem, nesse método, vai colocar toda a inteligência para fazer esse cálculo. Eu estou falando a grosso modo, não é um método só estou falando de uma visão geral para vocês compreenderem. Mas encapsular nada mais é do que eu colocar toda a inteligência num método que, posteriormente, o objeto vai fazer o uso. Então, o objeto não tem que saber dessa complexidade, tem que saber como é que usa o método, né? Que informações eu passo, o que ele retorna, ou seja, saber da assinatura e do retorno. Nada mais que isso. Tá? Então, é o encapsulamento que está envolvido aí. Ok? Ok. Bom, na questão 5, vamos lá. Programe código de programação que permite criar formas geométricas do tipo quadrado e triângulo. Deve existir uma classe denominada formas geométricas. Detalhe, ó, quando uma questão indica a nomenclatura de algo, tem que respeitar. Eu peguei várias questões em que não usaram essa nomenclatura formas geométricas. A gente chamou de figura, a gente pegou exemplo que fazia desenho na tela. Eu até aceitei, sabe? Eu respeitei a questão de toda a questão que está envolvendo, né? A pessoa pesquisou, então teve uma pontuação, eu não descartei isso. Foi 100%, mas eu não descartei. Pelo menos foi lá, buscou uma coisa tal, tá? Mas, lembrando, a questão, a leitura dela, do texto, ela traz informação, e se ela define algo, você tem que respeitar essa definição e utilizar. Então, muitas questões não colocaram o forma geométrica, tá? Bom, e aqui está dizendo o seguinte, né? Deve existir uma classe denominada formas geométricas, e por meio de construtores dessa classe, aí tem uma dica, né? Por meio de construtores dessa classe. Aqui a gente já sabe que essa classe vai ter mais de um construtor. Se é mais de um construtor, eu estou falando de polimorfismo. Desculpa, sobrecarga. Tá? Estou falando de sobrecarga. E aí eu completo que esses construtores, eles são responsáveis por criar o quadrado e o triângulo. Tá? Bom, como que a gente resolve isso? Bom, primeira coisa, você vai ter, tem várias formas, tá? Eu vou colocar duas situações aqui. Você pode ter a classe formas geométricas e no construtor que tem o mesmo nome, que é formas geométricas, um deles você tem a quantidade de parâmetros que diz respeito ao quadrado e a quantidade de parâmetros que diz respeito ao triângulo. Porque a gente sabe que tem o quê? O quadrado, 2 pontos me bastam. Desculpa, 2 pontos. Tá? Se eu pensar isso numa posição da tela, tá? Se eu pensar num plano cartesiano, 2 pontos me bastam. Mesmo quem pensasse só na questão do lado, né? Se é um quadrado, eu tenho um dos lados, já me basta, tá? Então, mesmo assim, não tem problema. Mesmo assim, vai dar 2 construtores distintos, porque o triângulo, se você pensar em posicionamento no plano cartesiano, você tem 3 pontos para formar um triângulo. Agora, quem pensou por questão de base e altura, tem aí 2 informações, que no quadrado não são necessárias, porque
todos os dados são iguais. Então, dependendo de quem enxergasse isso, o caminho que fosse ia ter consultor distinto, tá? Então, teve soluções que não chegaram a isso, teve uma que eu lembro, uma ou duas que chegaram, mas conforme eu vi a solução foi colocada lá, mesmo que fugia um pouco, mas tinha um consultor dois consultores que passavam isso, ganharam a pontuação 100%. Tá? Então, essa é uma das formas. Tá? A outra forma é qual? É você ter 3 classes. Você ter uma classe quadrado, uma classe triângulo, ter a classe formas geométricas e simplesmente os consultores de formas geométricas ter como parâmetro um objeto do tipo triângulo e um objeto do tipo quadrado. Eu vi várias questões que foram por esse caminho. Essa última eu acho mais elegante. Ok? Dúvidas? Ok. Não. Ok. Então, a ideia de eu falar e não estar fazendo, pessoal, é para quê? É para que depois eu não quero dar a resposta pronta, né? Entre aspas, desenhada bonitinha. Que aí a ideia é, quem for assistir o vídeo, quem estiver fazendo anotações, aí vai poder desenvolver isso melhor, né? Do que ficar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá certo? Então é por conta disso. Por isso que eu estou comentando, para depois vocês, a partir disso, escreverem a resposta correta. Mesmo que você ache a resposta ou discuta com outro colega da sala, não há problema, desde que você entenda. Tá? O importante desse semestre, nessa disciplina, é entender esses conceitos e saber aplicar. Tá? Mesmo que voltar, a gente sabe que de repente tem algum delta, mas a gente trabalha isso, dá para a gente recuperar também. Tá? Mas os conceitos e a aplicação básica, tá? É interessante a gente estar resolvendo. Depois, quando voltar, tudo isso a gente aparar as arestas que são necessárias. Alguém quer falar algo? Não, professor. Não. Questão 6, né? Eu estou colocando aqui, na realidade, eu quebrei a declaração de um objeto, né? E essa questão, teve gente que errou na hora de falar. Teve gente que falou o new como novo, eu até aceitei. Eu vou colocar correto aqui, mas tem gente que praticamente traduziu a palavra, eu acabei aceitando. Teve outras coisas que não deu para aceitar, por exemplo, tem gente que errou. Vamos lá. A primeira palavra aqui é aluno, então a linha é aluno com A maiúsculo, aluno, tudo minúsculo, igual a new, aluno, A maiúsculo, abre e fecha, parei. Essa é uma das formas de declarar um objeto. Vamos lá. A palavra aluno, a primeira vez que aparece com A maiúsculo, é a classe. A segunda vez que aparece é o objeto. Ou materialização da classe, ou instância. Esse new é alocação de memória, operador de alocação de memória. A gente colocou novo, aí conforme a palavra tinha coerência, eu aceitei, ou de repente não, se a palavra estava longe do significado. A segunda é o construtor, que dá vida ao objeto. Tá? Pode passar para frente? Pode sim, professor. Essa aí foi fácil. Fala assim, professor, não pode, eu não entendi essa parte. Eu comento, tento fazer de outra forma, tá? Para ver se a gente consegue deixar claro. E eu recomendo também a leitura do AVA, né? Lê o AVA tá bem resumido, completando as aulas nossas, mais o AVA, tá? Os livros também que estão no AVA lá, ajuda bastante. Vamos lá. Questão 7, né? Na realidade, a primeira questão lá já ajudava aqui também, né? São questões muito, muito parecidas. Então, vamos lá. Durante o aprendizado, né, na universidade, são os paradigmas, aí eu coloco os paradigmas, inclusive eu dou a definição, né? Então, quem quisesse, dava para usar essa definição lá na primeira questão. Ajudava a responder a primeira. E aí eu falo para você colocar aqui, né, de quem nós estamos falando. Aí, novamente, né,
a primeira questão agora ajuda a responder a 7 também. A 7 ajuda a primeira, e a primeira ajuda a 7, porque os nomes estão lá. Então, a primeira respeita ao top-down, do início ao fim, que é a primeira que vocês aprendem aí quando iniciam as matérias voltadas para programação ou algoritmo. A segunda, que aproveita os códigos existentes sob a forma de subrrotinas, é a 2, que é a procedural ou a modular. Tem outros nomes também. Paradigma de programação escreve a solução a partir da ação do usuário, que é orientado a evento. E o paradigma de programação que escreve a solução a partir de modelos mundo real, tendo como objetivo o reuso de dados e códigos, que é a última. Tá? Então, a questão 1 e 7 aí, elas se respondiam, né, entre aspas aí. Então, um presentinho escondido aqui, para quem na hora percebesse, ia ver que ajudava bastante. Bom, pode continuar? Oi? Pode. Pode continuar, professor. Bom, a 8, né? Dado o problema abaixo, programe o código Java com o uso de orientação a objetos para resolver a seguinte questão. Então, novamente, vou comentar como essa avaliação aqui, a resolução dela completa. Lembrando, até 3, 4 pessoas, tá? Agora, caprichem, porque eu vou olhar isso. A ideia é justamente, a partir do que eu estou falando, você resolver isso o melhor que você puder. Tá? Então, vamos lá. Em uma universidade, há vários tipos de professores. Professor de regime em tempo integral, que ganha por 40 horas, os horistas, né, que ganham por quantidade específica, e tem, às vezes, os bolsistas, né, que, às vezes, é 30 horas. Eu padronizei aqui, porque, às vezes, a universidade tem uma pessoa com mestrado, olha, você vem fazer aqui, mas você tem 30 horas, eu tenho 20 horas, tá? Então, eu coloquei essa situação. Aí, pedi para você desenvolver e falei para você não utilizar a classe abstrata e nem interface. E o cadastro é apenas o armazenamento na memória, tá? Ou seja, armazenar nos atributos e ficar na memória enquanto o objeto existir. Então, tem várias formas, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu posso criar uma classe única, professores, muita gente fez isso, tá? Só que como a gente está falando aqui do tipo do professor, eu vi várias questões que faltou lidar com isso. Só armazenou sem se preocupar com o tipo do professor. Então, aqui, se fosse fazer com uma classe só, você poderia ter um método que já faria o cálculo em função do tipo do professor. Tá? Então, teve gente que não fez só armazenamento sem se preocupar com o tipo. Teve gente que colocou uma classe, que falou da referência da classe bolsista, classe integral, mas a questão não tinha classe. Eu até coloquei, olha, você está criando um objeto a partir da classe integral, mas você criou uma classe professor, mas em nenhum momento aparece uma referência à classe integral ou bolsista. Então, tinha soluções desse tipo. Pessoal, agora de cabeça, eu não lembro quanto eu pontuei. Tá tudo lá, tudo isso eu fiz na hora e padronizei para ficar, para outros alunos, se essa questão for respondida semelhante, colocar da mesma forma. Então, não lembro agora, sinceramente, de cabeça, porque eu corrigi muita prova, lancei hoje, muita coisa, então não lembro de detalhes. Por isso que eu coloquei na planilha. Eu até tenho uma outra com algumas anotações que eu fiz de cada questão lá para lembrar. Por isso que eu falei, quem tiver depois dúvida realmente na correção, manda um e-mail, eu passo a cópia da linha, onde anotei todos os valores da resposta, envio, tá? Para poder estar esclarecendo. Se realmente tiver dúvida, tá? E eu aconselho que quem não está assistindo a aula, que vocês depois indiquem a ver esse vídeo, a partir dele, como vocês têm avaliação, dá para fazer uma comparação também, para evitar de eu ver, de repente, uma questão que eu estou discutindo, estou resolvendo aqui, depois me chega, então não questione sem fazer a comparação. Tá? Eu posso solicitar os acertos e erros da coluninha lá com as questões que eu envio. Só que eu vou enviar para cada aluno que pedir, por quê? Porque eu não posso pegar todo mundo e mandar para o
por e-mail em massa ou mandar para o representante, porque cada um tem sua nota e tem gente que, de repente, não quero que vejam se eu errei ou não aquela questão, tá? Então a gente não pode fazer isso. Tá? Como que a gente faz para poder citar, professor, os acertos e os erros? Mando e-mail, aí o que eu faço? Você manda duas coisas. Você pode pedir só isso, tá certo? Depois, se você tiver dúvida, na questão que você tiver dúvida, aí você me manda, eu analiso, tá certo? Mas vou pedir encarecidamente que vocês vejam esse vídeo depois com calma, porque senão, de repente, eu estou explicando a questão aqui, aí você manda com dúvida, mas compara, de repente, essa explicação já esclarece para você, tá certo? Sim. Porque senão eu vou receber um calhamaço de coisas que, de repente, muita coisa ali, o vídeo, tudo, dá para resolver. Então, eu só quero que vocês façam esse filtro. Em aula, seria mais fácil, né? Eu estaria em aula física, né? Estaria com vocês aqui, aliás, com vocês, você estaria com a avaliação perto de mim, você olhava e na hora eu esclarecia, entendeu? Então, vou pedir para fazer esse trabalho, senão eu recebo aqui um monte de coisa que eu não dou conta, porque a correção aqui é mais lenta. Baixar os arquivos, tem gente que não converteu para PDF, pouca gente, tem gente que mandou no Word, entendeu? Então, para eu utilizar, senão eu não consigo passar rápida também para vocês. Tá? Ok. Essa comparação, ela vai ser pedagógica também. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, tem essa forma, tem outras também, tá? Poderia criar uma classe professor, depois criar extensões integral, parcial, poderia fazer tudo. Só não poderia usar, como eu falei, nem a abstração, nem a abstract, nem interface. Certo? Certo. Tá? Então, uma classe só, e não pode esquecer de encapsular a questão do tipo, né, do professor, para poder facilitar o cálculo das horas. O salário, perdão. A 9, né? Vamos lá. A 9, novamente, é de um concurso, tá? Perdão, do ENAD, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tá? E, embora a questão seja de sistema de informação, né? Desculpa, é do curso, né? Engloba a nossa orientação a objeto. Então, lá, ele coloca um contexto. Programação orientada a objetos não é apenas uma forma de programar, é também um jeito de pensar em um problema utilizando o conceito do mundo real, e não somente conceitos computacionais. Olha que interessante, é justamente o que eu comentei com vocês em aula, estava fisicamente, né? E comentei agora, né? Que a questão da diferença com os outros paradigmas, né? Tá? Então, o mundo real é bastante presente aí. Ele coloca as afirmações abaixo. E para você escolher, né? Então, vamos lá. A primeira lá. O objeto tem determinadas propriedades que o caracterizam e que são armazenadas no próprio objeto. As propriedades de um objeto são chamadas de instâncias. Não. Propriedades são atributos, tá? Ok? Então não são chamadas de instância. A instância é o próprio objeto. Tá? Isso aqui dá para resolver também. A leitura que a gente tem no AVO, que a gente discutiu em sala de aula, a gente colocou o conceito de objeto. Então, sabendo que o conceito de objeto é instância, materialização da classe, etc., você já elimina isso aqui. Isso aqui já não é correto. Então, com isso aqui, você já elimina a B e a D e a outra, que era E, para ser E. Tá? Como é que está errado aqui? Tá? Então, vamos lá. Qual que sobra para a gente? Sobra a A e a C. Tá? Vamos lá. Segunda. As mensagens são informações enviadas ao objeto para que ele se comporte de uma determinada maneira. O programa orientado a objetos de execução consiste em envios, interpretações e respostas às mensagens. São os métodos, os procedimentos residentes dos objetos que determinam como eles irão atuar ao receber as mensagens. Essa é verdadeira. Nós vimos em sala de aula que os métodos são responsáveis por quê? Atuar sobre os atributos. Então, atuar de que maneira? Recuperando ou modificando o atributo, fazendo um cálculo. Tá? Então, isso é verdadeiro.
A próxima, a herança é um mecanismo para o compartilhamento de métodos e atributos entre classes e subclasses, permitindo a criação de novas classes através da programação das diferenças entre a nova classe e a classe pai. Verdadeiro? Tá? A herança, ela permite isso, né? Então, com herança, eu crio o quê? Eu tenho classes que estão completadas por outra através de extensões simples, eu tenho classes que vão atuar como uma questão de contrato, quando eu falo de classe abstrata e interface. Eu tenho herança múltipla, quando uma classe vai implementar múltiplas interfaces. Então, isso aqui é verdadeiro. E, quarto, encapsulamento é um mecanismo que permite o acesso aos dados de objetos somente através dos métodos desses. Nenhuma outra parte do programa pode operar sobre os dados do objeto. A comunicação entre objetos é feita apenas através da troca de mensagem. Exatamente isso, encapsulamento. Então, quando eu falo em encapsulamento, que a gente já discutiu, foi uma das questões que eu coloquei para você criar uma questão, usar set getter, atributo privado, tá? A gente discutiu bastante isso em sala de aula, tá? Então, isso aqui também é verdadeira. Então, nós temos o quê? Né? A segunda, a terceira e quarta são verdadeiras. Então, olha só que legal. A leitura do AVA, as discussões em sala de aula, tudo isso daqui, essa questão que é uma questão do ENAD, consegue ser respondido. Agora, o que é necessário? Você vai para o ENAD, você tem que ir preparado. Dá para ir como loteria, né? Vou lá, vou fazer a questão. Se você não fizer leitura, se você não estudar, a nota vai ser baixa. E a nota baixa implica em quê? Nota baixa do curso. Isso depois repercute na questão de procura de emprego e tudo mais. Então, quanto melhor a nota no ENAD, melhor a visão do curso para as empresas. Então, por isso que aqui a gente tem que pensar e analisar e ir preparado. Algum outro esclarecimento? Não, professor, dessa questão não. Se alguém discordar do que eu estou falando, fala também, a gente discute aqui, porque eu estou fazendo uma reflexão a partir do momento que a gente viveu quando estava junto ou agora na forma virtual. Tá? Mas pode colocar, a gente conversa aqui, analisa se isso realmente é 100%, é 90%. Tá? Tá bom. Questão 10, Renate. As classes costumam possuir relacionamentos entre si, chamadas de associações, que permitem que elas compartilhem informações entre si e colaborem para a execução do processo executado do sistema. Aí eu dou um cenário para vocês, tá? Que fala de edição, de revista e tudo mais. Esta questão aqui, eu não lembro se alguém errou, não lembro de cabeça. Essa questão aqui, basicamente, você ia trabalhar com entidades do tipo revista científica, edição e artigo. E depois trabalhar a relação entre elas. Tá? Então, a dica é essa. Pensa nessa divisão e como elas se relacionam em termos de complemento ou ainda se fazem parte de um objeto dentro da classe. Ok? Ok. Tá? Bom, essa aqui eu não levei em consideração a questão da cardinalidade. Tá? Como a gente não isso em sala de aula, só a questão da relação e das classes já era importante. Bom, outra questão também que é de ENAD, a 11 aconteceu o seguinte, eu notei que algumas pessoas acharam uma resposta na internet, só que a resposta à internet, como eu coloquei adaptada, toma cuidado, quando colocar adaptada, a resposta da internet não é igual. Eu vi que teve gente que baseou bastante, era para pesquisar mesmo, isso não é errado, porque o momento que a gente está vivendo é a opção que a gente colocou, que promove o aprendizado. A pesquisa também promove. Você faz uma pesquisa que você analisa a questão, compara com o que o professor ensinou, compara até com os outros colegas, que o trabalho avaliativo foi remoto, não há problema, tá? Só que eu percebi bastante gente que jogou a resposta e não se tocou na questão da adaptada, né? Bom, o que eu queria, eu passei para vocês um código e eu pedi o diagrama de classe. Quem achou a questão na internet, a questão pedia para fazer a engenharia reversa. O que é esse termo engenharia reversa? Engenharia reversa é fazer o caminho contrário. Vou dar um exemplo. Tá?
lembrando, engenharia reversa, em algumas situações, ela não é permitida. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil e em outros países, eu não posso pegar um programa executável e promover... O que é um programa executável? É um programa binário, 0 e 1. Tá? Eu não posso pegar um programa executável e fazer engenharia reversa, revertê-lo ao código-fonte, seja em Java, em C Sharp, outra linguagem. Isso é crime. Tá? Então, isso é proibido, porque quando você faz isso, você vai ter o algoritmo que a pessoa fez e boa parte desses algoritmos tem direito autoral, patentes, então não é permitido. Tá? Mas, no caso aqui, está falando da engenharia reversa, o diagrama de classe, que não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum mesmo porque é algo clássico. Tá? Então, a resposta, quem colou a resposta da internet, não estava 100%. Tá? Então, o que é aqui o diagrama de classe? Você tem aqui a classe funcionário e você tem funcionário tem pessoa. Então, logo de cara, já identifica duas classes. Não há mais classe. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho os atributos, eu tenho os métodos. As respostas que eu corrigi, teve gente que colocou, fez a questão do funcionário, fez a questão da pessoa, e esqueceu de colocar os métodos, não colocou os métodos completos, não colocou o consultor, ou ainda não colocou as propriedades. Então, aqui você já vê o seguinte, ó, na linha 6 tem o consultor. Esse consultor está pegando o quê? RG, nome e salário. Salário é uma variável local que vai ser transferida para esse atributo aqui, que é da classe funcionário. Então, esse é um atributo da classe funcionário. Então, o diagrama de classe da classe funcionário tem que ter esse atributo, tem que ter esse método, somente a declaração, não a função, tem que ter esse método, e mais os outros métodos. Tá? A classe pessoa, o que ela tem? A classe pessoa, ela vai ter o RG e o nome. E, óbvio, o consultor da classe pessoa. Por quê? Porque essa super aqui está chamando o consultor da classe pessoa, passando o RG e o nome. Teve algumas pessoas que confundiram ou pegaram a solução que acharam, porque a questão era muito parecida, mas tem aqui o adaptada, né? Então não é idêntica, então faltou uma análise. Então, resumindo, classe pessoa com atributos do RG e nome, mais um consultor que recebe como parâmetro RG e nome, classe funcionário, com o atributo salário e com todos esses métodos. Tá? Lembrando que esse método consultor aqui, o funcionário, ele recebe as informações da RG e nome que posteriormente são enviados ao consultor da classe pessoa através da palavra super. Quando eu falo super, estou me referindo à pessoa. Então, super pessoa é o consultor da pessoa. Chamo o consultor da classe pessoa, passo RG e nome. Então, RG e nome não pode estar na classe funcionário, como não está aqui no código. Então, esse processo, fazer o desenho do diagrama de classe, é a engenharia reversa. Tá? Mas aqui eu aprendi direto, eu fiquei com medo, de repente, alguém não entender que foi a engenharia reversa, não entender o contexto que eu queria. Alguma dúvida? Não, professor. Professor, tem gente que não acessa a aula. Ah, obrigado. Vou dar um toque aqui. Tá ok. Aqui só estava a Luiz Lane. Deu certo? Eu acredito que sim, era ela que estava pedindo mesmo. Deixa eu ver. Luiz Lane, deu certo? Luiz Lane, estiver ouvindo, só confirma para mim que você está me ouvindo.
Professor, essa atividade que o senhor passou, no caso a correção de prova, é para entregar quando? Semana que vem. Ah, tá bom. Bom, tá muito apertado? No caso, até terça-feira? Tá muito apertado, eu posso colocar para mais uma semana. Estão achando muito curto prazo? Professor, eu acho que sim, porque eu tô para entregar o TCC terça-feira também. Então, tudo bem. Então, vocês têm CC terça que vem a outra, ok? Pode estar ok. E naqueles Ok. até 4 alunos, vocês enviam para o representante e vai gerar um arquivo só. Tem que ser Certo. manuscrito. E no caso... Pode falar? Pode falar. É manuscrito para fazer? Não, não, não. O manuscrito não. Pessoal, o manuscrito, deixa eu esclarecer, tá? A coordenação passou para mim que teria que ser manuscrito, entendeu? Aí começou o aluno a falar que tinha questão que tinha 150 linhas. Na realidade, não tem 150 linhas. De repente, da forma que você vai resolver, o quanto perfeccionista. Eu vi algumas avaliações que tinham muito detalhes, não precisava desses detalhes todos, tá certo? Mas esse trabalho, ele Outra parte eu não entendi que a internet falhou um pouco. Ele não tem, e nessa corrente interferencial, no caso, não esquenta nas Ou se alguém tiver com dúvida, pode colocar que eu esclareço. Ah, sim. Ah, entendi. Então não seria um cuidado que seria essa parte. Alô, posso continuar? Pode sim, professor. Então, só para finalizar, como veio da coordenação, então eu coloquei assim, mas depois é aquele negócio, você tem uma realidade, você tem um direcionamento, depois tem uma realidade. Aí, como a gente está na questão remota, a gente vai acertando para a ideia não prejudicar, a ideia é a gente adquirir conhecimento nesse novo modelo que nós temos aqui. Bom, vamos lá. A questão 13, o que eu estou falando aqui? Eu coloco um cenário para vocês. Esse cenário é uma situação problema. Então, eu digo lá, teve uma classe abstrata chamada cartão web. Novamente, eu peguei várias questões que não criavam a classe cartão web, criavam outro nome. Então, na hora de você ler a questão, aquilo que está definido tem que utilizar na resposta. Então, eu falo para criar uma classe abstrata cartão web. Essa classe representa todos os tipos de cartões web e conterá apenas um atributo, destinatário, tipo string, e nessa classe você deverá também declarar o método public abstract show message. Né? Crie classes filhas, subclasse da classe cartão web, coloquei as classes de namorados, Natal, aniversário. Cada uma dessas classes deve conter um método consultor que receba o nome destinatário do cartão. E cada classe deve também implementar o método show message, mostrando uma mensagem ao usuário com o seu nome e que seja específica para a data comemorativa do cartão. A questão aqui, olha que interessante, né? Ela está praticamente dando a resposta. Para quem sabe o que é uma classe abstrata, para quem sabe o que é um método abstrato, e isso a gente viu bastante nas aulas, inclusive na revisão. Então, para quem estava dentro do conceito, né, tá aqui um roteiro descritivo para a resposta. Tá? Então, ficar bem atento à questão de sabendo os conceitos, essas questões de repente parecem grandes, né? Na realidade elas têm muito a dizer. Então não é para ficar assustado com o tamanho da avaliação do texto. O texto ele traz informação. Isso é sempre bom para quem está respondendo, porque vai ajudar na resposta. Essa aqui praticamente é um roteiro. Sabendo o conceito, você consegue fazer. Então, você vai fazer exatamente o que está aqui. Tá? O que aconteceu nas respostas, em boa parte, é o quê? Aqui é classe abstrata, a gente colocou interface. Interface não é classe abstrata. Tem um comportamento parecido? Tem. É idêntico? Não. Não, por quê? Porque classe abstrata tem método concreto. Interface não tem. Tá? Então,
Teve gente que fez, colocou interface, é óbvio, zerou na questão, tá? Não zerou, mas chama atenção quanto a isso, tá? É um detalhezinho. Então, na hora de ver a questão, faz verifica, pô, isso aqui é classe abstrata, eu estou trabalhando com interface, espera aí, está pedindo outra coisa. Então, aproveita aquilo que a, que a questão lhe oferece. Então, é criar a classe cartão web, do jeito que está escrito aqui, colocar o atributo, colocar o método abstrato, criar as outras classes e simplesmente implementar o método que nós sabemos que é a classe abstrata, contendo o método abstrato, somos obrigados a implementá-lo. Aí cada um tem uma implementação específica com a mensagem relativa ao dia, o que é comemorado no dia específico, seja dia dos namorados, Natal, aniversário, e assim por diante. Tá? A gente viu isso virtual, remoto, né? Eu fiz no Eclipse toda a questão dos exemplos, tá? Então, uma questão que dá para responder. Ok? Dúvidas? Essa não tem certo. Não. A célula T, elas fazem. Pode continuar ou não? Pode, professor. Eu acho que a gente vai ter dúvida mais depois de assistir de novo. Ok. Ok. Como tem 2 semanas aí, dá para estar respondendo também, certo? Ok, obrigado. Tá. Mas eu peço que, olha só como é que é legal. Eu não sei como é que está o tempo de vocês. Eu estou colocando algumas orientações aqui, mas cada um tem um dia que eu não sei como é que está o seu tempo, né? Então, se der tempo, olha os vídeos. Se der tempo, revisa. Você vai ter que fazer alguma revisão. Agora não sei como é que é o tempo de vocês aí. Discutam entre vocês. Eu coloquei 4 pessoas também, então dá para dividir a prova em questões para cada um procurar a solução. Depois discute, tá? Não separe e depois só junta, não. Discute também. Aproveita para poder realmente fazer aí um filtro daquilo de repente que você ainda não compreendeu, que eu ainda posso tirar dúvida disso. Tá? Não esquentem com a questão da parte de vetores. Tá? Eu não vou passar vetores hoje, eu tinha planejado, mas é muita informação, então eu prefiro hoje fazer uma geral aqui para que vocês possam ter a correção disso. Depois, a questão do trabalho é para formalizar isso, tá certo? Ter uma correção 100%. Eu acredito que a gente abstrair boa parte dessa que a gente viu nessas avaliações, a gente vai aí com uma tranquilidade. Oi? Professor, desculpa, que a minha irmã também está tendo aula online no mesmo ambiente. Tá, tranquilo. Bom, vou para a questão 14 agora, tá? Vamos lá. Aqui, eu comentei isso em sala de aula. Eu comentei quando estava, que eu lembro fisicamente, depois eu comentei isso virtualmente também. Um exemplo, né? Tem um zoológico, tem vários mamíferos, pequeno, médio e grande, e esses mamíferos eles têm que todo dia receber uma dosagem de leite. Só que nós sabemos aí a questão coloca que conforme o tamanho a quantidade de leite, né? Tem que ser compatível com o tamanho. Tá? E eu falei aí quais os mamíferos que atualmente o zoológico tem. Então não é uma questão onde tem qualquer mamífero, não. Tem esses que eu falei, eu fechei a questão, né? Aí eu pedindo para você elaborar um programa em Java com classe abstrata e possa definir a quantidade de leite de acordo com o tipo de mamífero, né? E eu perguntei qual a característica presente nessa solução, tá? O encapsulamento, classe abstrata, tá? Essas 2 palavras iam resolver, tá? E como é que funciona? Você cria uma classe abstrata que pode ser dosagem de leite, por exemplo, não, mamíferos, tá? E essa classe abstrata mamífero tem um método abstrato dosagem de leite, não precisa ter parâmetro. Tendo o método abstrato, quem receber essa classe, fazer extensão dela, é obrigado a implementar. Aí o que você faz? Você cria uma classe elefante, implementa o método dosagem de leite com a quantidade de leite que o elefante precisa. Então, vamos colocar
10 litros aí. Eu não sei quanto é, mas vamos fazer uma escala compatível, né? Não vamos colocar 10 litros pro tadinho do lemur, que é pequenininho, tá? Então, a gente pega o elefante, coloca, vai ter que implementar, cria uma classe, depois tigre. Vamos aumentar. O elefante colocar, sei lá, 30, tigre vou colocar 20. Aí você vai ter que ir na classe tigre implementar o aumento do status dosagem de leite. E para o lemur também a gente coloca, sei lá, 5, certo? Então, basicamente é isso. O uso do objeto também é interessante você mostrar, né? Não ficar só na classe. E uma classe para testar o objeto. Tá? Então, é isso. Alguma dúvida? Não, professor, isso aí o senhor tinha passado durante a aula. Aqui eu notei também que teve gente que deve ter achado o meu site na ETEC e acabou achando a resposta lá. Não tem problema. Eu queria pesquisa mesmo. Toda pesquisa que você encontra, que você olha a questão, você faz uma reflexão, que você aprende, é válido. Tá? Aliás, é o momento que está vivendo hoje, né? A gente está tendo que aprender coisas rápidas, tecnologias rápidas em pouco tempo. Então, preparar aí, porque depois que tudo isso passar, graças a Deus, se Deus quiser, não vai demorar, eu estou rezando muito para isso, a gente vai ter um mundo bem diferente, tá? E acredito que tudo isso que a gente está vendo agora vai nos preparar para isso, certo? Então, a aprendizagem aí, a leitura, essa questão da resposta rápida conforme o problema, a gente vai conseguir resolver. Bom, questão 15, né? Java tem herança múltipla. Essa questão em sala de aula eu pontuei de duas formas, né? Por quê? Porque tem livros que Java tem herança múltipla. O próprio Ava, se não corrigiram, também não vou colocar se é certo ou errado, tá? Eu coloquei o sentido, a forma como a gente ia trabalhar isso. Em sala de aula, eu até chamei a atenção. Se aparecer essa questão na sala de aula, adote esse caminho, tá? Então, o que acontece? Segundo o Rafael Santos, né, dos livros utilizados, tá? O Java ele não tem herança múltipla. Consegue simular herança múltipla. Simular não quer dizer a mesma coisa que seja. Em sala de aula, eu falei que a única linguagem que tem a implementação de herança múltipla realmente, de forma real, é C++. A C++ é justamente por causa da orientação objeto. Só que foi uma coisa que criaram que não foi utilizada da forma como imaginaram e caiu em desuso. Tá? Por isso que a gente não tem em Java ou C# a herança múltipla como é em C#. E resumindo, o que é herança múltipla de fato? É você pegar uma classe A, estender B, C, D, quanto você quiser. Nós sabemos que em Java ou C#, a extensão ela é aos pares. Você estende uma classe de outro, e com outra você tem uma subclasse, uma classe. Não tem como eu fazer uma subclasse, estender uma superclasse A e uma superclasse B. Não existe isso. Tá? Então, não é possível ter herança múltipla da forma real. A simulação é possível. De maneira, eu posso ter uma classe A, estende uma classe B. A extensão faz com que a classe B seja superclasse em relação a A. Tá? Lembrando, se eu quero mais classe, eu tenho que fazer o quê? A partir de uma extensão, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar outras classes, desde que sejam o quê? Interface. Tá? Então, posso acrescentar interfaces. Posso ter uma abstract e mais N interface. Aí eu simulo tudo isso. As respostas que eu tive na prova, a maioria delas, raras foram as completas. O pessoal falou até a questão da justificativa, mas no exemplo não só colocou uma classe estendendo outra. Aí eu não tenho o exemplo falando de herança múltipla, né? Eu estou aos pares, eu estou na mesma coisa que a gente viu em sala de aula. Então a gente precisava de mais, de colocar uma implementação. Ok? Então,
A aula de hoje é justamente isso, tá? Eu vou deixar o restante do tempo para vocês, do restante da aula, para vocês já começarem a fazer o trabalho se quiserem, certo? Ou ainda esclareço mais alguma coisa, mas eu não vou colocar hoje vetores, que era a intenção, mas pela quantidade de informação, eu acho que a gente não vai ter um aproveitamento aí satisfatório. A não ser que vocês queiram. Eu Professor, posso falar Oi? na hora de solicitar o e-mail pedindo a correção, tem algum assunto específico para colocar? Por favor, coloque assim, ó. Coloca o seu nome, coloca. É que negócio, é duas coisas. Não dá para pedir. Você pode pedir já, por exemplo, dá assim. Você pode pedir, por exemplo, recorreção da prova, entendeu? Certo? Sim. Mas Ok. deixa eu só organizar aqui. Acho melhor você primeiro pedir as questões, porque aí você vê aquela que realmente você. Pô, isso aqui eu estou em dúvida, entendeu? Porque o que eu quero Sim. evitar é o. É porque daí. Oi. Oi, é porque no caso eu ia pedir a correção, aí comparar e ver o vídeo. Aí depois, caso surgisse alguma dúvida fora isso, aí Não, eu quero justamente o eu contrário. enviava o e-mail. Eu mando para você, você pode pedir, por exemplo, para eu te enviar justamente o valor de cada questão que você acertou. Eu envio, ok? Certo. Ok. Aí, o que você faz? Aí você faz a comparação e se você, opa, estou com dúvida, tudo bem, entendeu? Uhum. Porque aí você faz um filtro para ver se realmente é necessário. Eu já fiz duas, como eu disse para você, pode uma ou outra ter feito. O que eu não vou fazer, por exemplo, o meu colega tirou tanto, a dele não sei o quê. Eu posso ter errado alguma coisa, então eu não vou comparar uma prova com a outra. O que eu vou fazer é o seguinte, Sim. você fala, professor, essa questão aqui fiquei com dúvida, tá? Aí eu pego essa questão, analiso e eu retorno, olha, é esse ponto mesmo. Lembrando que eu fiz o quê? Conforme a abrangência da questão, tá? Como teve questão aberta, eu olhei a resposta. Opa, tem coerência? Essa coerência, se fosse a partir da metade, ela podia ganhar metade ou um pouco mais, certo? Certo. Ok? Ok. Teve questão também, a questão, eu não lembro mais de cabeça agora qual, conforme a revisão eu respondo isso depois. Mas teve questão que eu considerei algumas coisas, tá? Então, o que eu quero evitar é que, de repente, tem um número grande de coisas que não são necessárias, porque a explicação que eu coloquei aqui já resolve, tá? Vai estar registrado, Tudo vai bem. estar no YouTube, não vai vir um calhamaço de coisa, porque o tempo de resposta aqui não é tão rápido às vezes, tá certo? Ok. Mas manda para mim, se você olhou, não, minha nota foi essa mesmo, não tenho dúvida, tá? Aí, mas quem quiser, independente disso, quem quiser a pontuação de cada uma delas eu mando, tá? Mas não, comparou com Ok. outro colega, não. Vou fazer comparação de prova, tá? Mesmo porque posso ter corrigido alguma coisa errada, de ponto a mais. Lembrando, eu não vou tirar ponto de ninguém se de repente alguém tirou a mais. Eu posso, de repente, corrigir uma coisa errada. Foi a mais, aí fica com medo de pedir correção. Não. Foi a mais, paciência, né? Foi erro meu, certo? Aí fica como tá, certo? Entendi. Ok. Mais alguma dúvida? Mas faz. Da minha parte, só isso. Então, agora, olha só. Eu vou finalizar porque eu acho que já foi muita coisa hoje. Certo? Ok? Ok, E aí, professor. o restante aí pode aproveitar Ok. para fazer o trabalho se quiser. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Professor, muito obrigada. Nada, boa noite. Fique com Deus. Boa noite, eu também.
Hoje eu tô bem.
Por favor, filho. Nicolas.
Português.